venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2:8-23. O mesmo poder das experiências que podem ser iniciadas por meio da visualização parece provar que elas são genuínas, não apenas para os descrentes, mas até mesmo para líderes cristãos. Escrevendo na revista Christian Life, Vida Cristã, Robert Wise, pastor bem conhecido e líder do movimento presbiteriano de renovação, explicou um novo método de terapia pela oração, que, disse ele, foi introduzido em meados da década de 1960 pela primeira-dama da teologia episcopal renovada, Agnes Sanford. Wise conta o que aconteceu na primeira vez em que visualizou Jesus durante uma sessão de cura de memória sob a direção de uma líder cristã que aprendera a técnica com Agnes Sanford. Comecei a me visualizar como um menino de 8 anos. Fiquei assustado ao me ver carregando um grande fardo às costas, que, aparentemente, simbolizava as minhas necessidades e preocupações do passado. Agora procure imaginar Jesus aparecendo, ela instruiu. Deixe que ele caminhe até onde você está. Para minha grande surpresa, eu, um clérigo ordenado pela Igreja Reformada, doutor em psicologia, vi isso acontecer comigo. Do meio daquele playground escuro, uma imagem de Jesus começou a se mover lentamente em minha direção. Começou a estender suas mãos para mim de um modo amoroso e compreensivo. Já não era mais eu quem criava a cena. A figura de Cristo chegou onde eu estava e levantou o fardo dos meus ombros. Ele fez aquilo com tamanha veemência que eu literalmente saltei do banco. Um guia espiritual chamado Jesus? Será esse o verdadeiro Jesus? Rita Bennett diz, quando oramos e encorajamos alguém a visualizar Jesus, a exatidão da imagem não é importante. Se quiser, visualize-o conforme ele foi retratado pelo seu pintor preferido. Apesar disso, e a senhora Bennett parece estar convencida de que algo além da imaginação está envolvido em tais experiências. Referindo-se a esse Jesus fantasioso que é inicialmente criado na imaginação, mas que depois ganha vida, como se fosse um filme na tela da mente, ela diz, é necessário seguir sua orientação. Se esse for o verdadeiro Jesus, então o conselho da senhora Bennett é bom. Todavia, não há exemplo ou ensino na Bíblia que indique que Jesus alguma vez tenha aparecido ou irá aparecer a qualquer pessoa porque esta o tenha visualizado. Ele não é um gênio mágico a ser invocado pelo poder de nossas mentes. Então, quem ou o que é essa figura que se torna tão real? O que está acontecendo na mente do visualizador? Em algumas experiências de cura interior, como aquela descrita por Robert Wise, parece que foi estabelecido contato com algum ser espiritual. Além disso, o que esse Jesus diz ou faz, quando esse filme fantasioso começa a se desenrolar na tela imaginária da mente, parece dar respostas válidas a perguntas e resolver problemas que nos deixam perplexos. Será possível que os mesmos seres demoníacos que se fazem passar por guias espirituais aos ocultistas podem aparecer a crentes como Jesus? Será que os demônios teriam escrúpulos para não usar tal tática? Deve ficar bem claro que 1. Essa prática não é bíblica, 2. Ela tem sido usada por milhares de anos em numerosas formas de feitiçaria, 3. Algo mais que simples imaginação está acontecendo, e 4. Aqueles que a praticam correm um risco real de se exporem à influência demoníaca. Guias espirituais, que têm sido parte integral do ocultismo por milhares de anos, são contactados pelas mesmas técnicas de visualização e são tão reais quanto o Jesus visualizado pelos crentes. A orientação que eles oferecem não é menos exata ou desafiadora. Embora Deus seja misericordioso, crentes que persistem no uso de técnicas que prometem fazer Jesus aparecer estão andando em terreno perigoso. O pastor e autor C.S. Lovett escreve: acenda a tela de sua imaginação.
Vamos fazer um exercício que pode ajudá-lo a visualizar o Senhor. Quero ter certeza de que vocês têm uma imagem mental bem clara dele. Sabem, o Senhor não se importa nem um pouco sobre como nós o visualizamos. Quem se dispôs a humilhar-se numa cruz por nós não vai criar caso por causa da maneira pela qual o visualizamos em nossas mentes. Obrigado por me alertar para este uso glorioso de minha imaginação. A visualização que faço de ti ficará mais clara à medida que passamos mais tempo juntos. ênfase no original. Psicoespiritualidade em ação. Assim, Lovett concorda com Calvin Miller em que todos estão livres para visualizar Jesus com qualquer imagem mental que lhe seja mais atraente. Richard Foster diz: precisamos simplesmente ficar convencidos da importância de pensar e experimentar em imagens. Lembre-se de que não estamos falando aqui dos muitos usos válidos da imaginação, como imagens visuais criadas por artistas, arquitetos, ou qualquer pessoa que vê aquilo que está sendo descrito, lembrando ou repassando algo em sua mente. O que precisamos evitar são aquelas técnicas especificamente designadas para manipular a realidade ou evocar a aparição e ajuda da divindade. Nesse mundo interior criado pela mente, as mesmas visões fantasiosas que iludiram os ocultistas e místicos por milhares de anos são encontradas pelo homem moderno que adota as mesmas técnicas ocultistas. Morton Kelsey nos lembra de como Jung descreveu o que ele chamava de entrar no inconsciente. Uma torrente incessante de fantasias fora liberada, e tive que me esforçar ao máximo para não perder o controle de meus pensamentos e descobrir alguma maneira de entender essas coisas estranhas. E Kelsey acrescenta seu próprio comentário. Místicos de todas as religiões embarcaram nessa mesma viagem e descreveram o mesmo tipo de encontro. Os xamãs de muitas religiões primitivas passaram por esquartejamento e morte para chegarem à renovação. Eles entendiam essas coisas estranhas. Assim, em nome da psicologia mais moderna, somos levados de volta ao paganismo e xamanismo primitivos, que então entram na igreja porque a psicologia é abraçada como algo científico e neutro. Tragicamente, isso é feito muitas vezes por líderes cristãos sinceros que imaginam estar trazendo renovação à igreja, sem perceberem que, no seu zelo por restaurar o poder de Deus na experiência da cura física e emocional, estão na verdade adotando um xamanismo psicologizado. Esses líderes estão criando uma poderosa mudança paradigmática da nova era que está alterando a maneira pela qual milhares de pastores e futuros pastores entendem o cristianismo e a Bíblia. Na mais recente versão de sua Signs and Wonders Lecture Notes, Prelições sobre Sinais e Maravilhas, o John Wimber escreve: este manual está sendo preparado depois do Dr. Peter Wagner e eu termos ensinado MC 510 por 3 anos. Nota. 2. MC 510 era o número do curso Missões e o Sobrenatural, ensinado por Wimber e Wagner no Seminário Teológico de Fuller, e que teve grande influência sobre pastores e líderes cristãos de todo o mundo. Esse tempo foi uma das aventuras mais estimulantes e desafiadoras de nossas vidas. Até agora, janeiro de 1985, mais de 700 alunos já fizeram esse curso na Escola de Missões Mundiais do Seminário de Fuller. Os resultados foram espantosos. Mais de 90% dos alunos indicaram uma mudança paradigmática em que estão agora ministrando com uma cosmovisão diferente. Os congressos de Wimber são frequentados por milhares de pastores e líderes cristãos. John Wimber é muito sincero em seu desejo de apresentar um ensino bíblico. O que cria um grande problema são as fontes extra-bíblicas a que ele e outros recorrem e recomendam, sob a influência de autores como Sanford, Kelsey, et al., mais e mais líderes cristãos interpretam a Bíblia sob uma ótica de misticismo misturada com psicologia junguiana. Imagine só. Definitivamente há uma mudança paradigmática acontecendo no pensamento de um amplo espectro da liderança eclesiástica. Os sacerdotes católicos Denise e Matthew Lynn afirmam: tudo aquilo que eu repasso vividamente na minha imaginação me afeta como se eu tivesse realmente experimentado. O pastor luterano William Vaswig escreve:
Talvez a coisa mais importante que Agnes Sanford ensinou sobre oração é que ela tem a ver com a imaginação. Eu sempre pensava na imaginação em termos meio negativos. Ouvia sempre a imaginação ser criticada. Não se deixe levar pela imaginação. Gênesis 6:5 diz que a imaginação do homem era extremamente corrupta. Creio que a imaginação é uma das chaves mais importantes para uma oração eficaz. Deus me toca por meio da minha imaginação. A imaginação é uma das chaves para um relacionamento de oração com Deus. Já que a imaginação é a chave, então a imagem exata que o indivíduo visualiza não é importante. Uma ideia assim é impossível de se conciliar com inspiração da parte de Deus. No entanto, há uma tendência crescente entre autores cristãos de igualar as duas coisas. Napoleão Hill, conforme observamos antes, visualizou grandes vultos da história, como Darwin e Voltaire, que o colocaram em contato com uma fonte infinita de sabedoria, mas insistiu que tudo isso era apenas imaginação. O médico Carlos Simonton encoraja vítimas de câncer a visualizarem guias interiores, e alguns pacientes experimentam curas aparentemente milagrosas com base nisso. Consultado por outros médicos que lhe enviam seus casos impossíveis, o Dr. Irving Goyle ensina os pacientes a visualizarem animais de poder, como o coiote, animal muito popular entre os xamãs dos índios americanos, e consegue resultados incríveis. Em vista dos exemplos acima e de muitos outros que poderiam ser dados, a prática hoje popular de visualizar Jesus é inegavelmente semelhante a práticas ocultistas. Isso não significa que Deus, em sua misericórdia, não proteja de envolvimento com o ocultismo crentes que, por ignorância, tenham usado técnicas xamanísticas. Por outro lado, não seria de se esperar que Deus honrasse métodos ocultistas manifestando-se a pessoas que os usam. Uma coisa é o Senhor proteger crentes que inocentemente brincam com um tabuleiro de Ouija, mas é outra coisa completamente diferente supor que Deus lhes fale por meio de algo assim, ou qualquer outro método de adivinhação, nenhuma vez sequer, muito menos de maneira regular. Muitos crentes tentaram usar os tabuleiros de Ouija, e sem conhecer o poder que estava por trás dessa prática, ficaram desapontados quando não funcionou para eles. Depois ficaram felizes porque não funcionou, e agradeceram ao Senhor por tê-los protegido. O mesmo tem acontecido com crentes que tentaram visualizar Jesus e nada conseguiram. Para aqueles que fazem contato com Jesus desse modo, só podemos advertir que não há apoio bíblico para a ideia de que o Jesus real apareça com base em tal processo. Os fatos apontam todos na direção oposta. Em vários lugares da Bíblia, como em Deuteronômio 18, fica claro que todas as práticas ocultistas são absolutamente proibidas para o povo de Deus. Isso também não significa que todas as pessoas que se envolvem com práticas ocultistas imediatamente caem sob o poder de Satanás. Algumas delas podem ter uma experiência psicológica muito emocional e catártica que as convence de que tudo é genuíno e procede de Deus. O fato é que, apesar de não serem diretamente demoníacas, tais experiências certamente conduzem naquela direção. Alguns praticantes da cura interior até tentam explicar aparições aparentemente reais de Jesus em termos psicológicos, atribuindo tudo ao poder da imaginação. Isto convenientemente remove qualquer medo do contato com demônios ou de sedução por Satanás e, naturalmente, não é bíblico. Se uma experiência imaginada tem o mesmo efeito sobre nós que uma experiência real, e é isso que nos afirmam repetidamente os líderes cristãos que promovem teorias e práticas de AMP e motivação para o sucesso no seio da igreja, então o indivíduo não precisa sequer se preocupar se o que aparece é o verdadeiro Jesus ou não, pois um Jesus imaginário terá efeito tão bom quanto o verdadeiro. Assim, estamos de volta ao hinduísmo e à ciência cristã, que ensinam que tudo é uma ilusão criada por nossas mentes, e a porta fica escancarada para todo tipo de engano. Jesus, Maria, e outros guias interiores. Curas milagrosas, experiências estáticas de amor universal e transformação pessoal têm sido efetuadas não apenas por meio de visualizar Jesus,
mas também visualizando espíritos de pessoas mortas, dos grandes santos, de mestres elevados e de líderes religiosos do passado, tais como antigos gurus do hinduísmo ou Buda. Qual é a diferença? Jung diria que não há nenhuma. Este também parece ser o ensino de Kelsey e de vários outros líderes cristãos. Morton T. Kelsey escreve: graças à defesa da imaginação ativa feita por Jung, aliada à sua percepção de que os mortos continuam a viver na realidade, pude ter esse encontro com minha falecida mãe, que pareceu real para mim. Se não faz diferença se visualizamos Jesus ou Buda, também não deve fazer diferença se cremos em Jesus ou em Buda, tudo é uma viagem mental, a imaginação é tão verdadeira quanto uma experiência real. Embora seja negada por alguns que fazem tal uso da imaginação, esta é a única premissa sobre a qual pode-se dizer que a cura interior se baseia. A imaginação é a criadora de todo um novo passado, presente e futuro, e isso de alguma forma é confundido com revelação da parte de Deus. Algumas das Vineyard Stia Fellowships, comunidades da vinha, lideradas por John Wimber, estão intensamente envolvidas com o uso da imaginação, visualização e cura interior. O Instituto Cristão de Pesquisas escreveu indicando que nas comunidades da vinha as experiências espirituais são frequentemente consideradas autocomprobatórias, e que parece haver uma pressuposição de que tudo que transpira em seu meio procede de Deus. A recomendação de autores como Kelsey, Sanford, McNutt, o Sanford e Uslin por parte de John Wimber é coerente com a crescente dependência de técnicas psicoespirituais pseudo-cristãs como equipamento necessário para o cristianismo bíblico de modo a experimentar plena libertação e vitória. Francis McNutt afirma, se a pessoa, de algum modo, não teve acesso a um amor materno, eu peço a Jesus, se a pessoa for católica, que mande sua mãe, Maria, para fazer todas aquelas coisas que as mães fazem para dar a seus filhos amor e segurança. Os irmãos Lin, padres jesuítas, estão na vanguarda do movimento de cura interior. Referindo-se a um exemplo específico, os Lin e Sheila Fabricante escreveram: Judy se achegou a Maria ao pé da cruz, observando, em sua imaginação, Jesus morrer. Ela começou a sentir-se como Maria se sentiu. E deixou que Maria chorasse em seu ombro. Assim, Denise Lin animou Judy, em sua visão imaginativa, a contar a Maria todas as coisas sobre a morte de sua mãe que eram difíceis de aceitar. Judy recordou quão assustada ficara no quarto de hospital em que sua mãe fora colocada. Mas agora, enquanto Judy via aquele mesmo quarto de hospital, Maria estava ao seu lado, amparando-a. Depois de permanecer um pouco naquele quarto e se encher do amor de Maria, Judy pediu a Maria para estar com ela no momento em que sua mãe morrera. Judy viu que Maria trouxe Jesus para o quarto também. Referindo-se a um outro caso, Linda, que odiava sua identidade sexual e, anteriormente, sob uma jornada dirigida a visualizar a um Jesus que a encorajara dizendo, vamos, xingue-me. Assim, a cada semana nós pedíamos a Jesus que a levasse para sua casa para experimentar o amor de seus pais, Maria e José. Em nossa prece, pedimos que Maria e José se tornassem os pais adotivos de Linda. Também pedíamos que seu amor conjugal sadio envolvesse Linda como fizera com Jesus, penetrando sua mente subconsciente e sua memória a partir do momento da concepção e reformando sua identidade sexual com a luz, e não com a escuridão em que ela fora criada. É de admirar que evangélicos, que rejeitariam a ideia de que Maria e José participassem da cura de alguém em nossos dias, aceitem essa prática pelos praticantes da cura interior a quem recomendam. Uma vez que visualizar Maria é tão eficaz quanto visualizar Jesus, como é que os evangélicos que praticam a cura interior diferenciam os dois? Como é que explicam o poder aparentemente miraculoso de uma Maria visualizada? Parece que houve um ajuste considerável naquilo que antes era visto como padrão doutrinário bíblico de modo a poder acomodar o movimento da cura interior. Ao recomendar seu livro, Wimber escreve: Os padres Denise e Matthew Lin
São sacerdotes jesuítas que escreveram 4 livros que tratam da integridade física, psicológica e espiritual. São altamente treinados em psicologia e combinam a mais aguçada percepção nesse campo com compreensão teológica, compartilhada pela experiência carismática. É absolutamente necessário permitir que a Bíblia julgue toda e qualquer experiência. Se não houver um ensino bíblico claro para validar alguma prática, a mesma não deveria ser adotada pela Igreja hoje, não importa quão belas e aparentemente milagrosas sejam as experiências que ela proporciona. Infelizmente, em grau alarmante, as Escrituras já não são mais vistas como o guia pleno e suficiente, dado pelo Espírito Santo, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3:16-17. 2 atitudes principais abriram a porta para a entrada do erro na igreja. 1. A experiência passou a ser vista como autocomprobatória, de modo que qualquer necessidade de uma autenticação bíblica é vista, na melhor das hipóteses, como algo periférico, ou 2. Aceitam-se teorias psicológicas que oferecem autenticação de experiências e práticas que não podem ser justificadas pela Bíblia. Essas 2 atitudes estão se espalhando amplamente pela Igreja hoje. Ilusão primal. Segundo a Fundação Ojai, uma organização sediada no sul da Califórnia que promove o misticismo oriental, o xamanismo envolve jornadas visualizadas ao passado, acompanhadas por um guia espiritual por meio de exercícios e ritual arquetípicos destinados a despertar capacidades humanas adormecidas e conexões esquecidas. Inclusive a cura da doença e da dor espiritual. Se substituirmos guia espiritual por Jesus e exercícios e rituais arquetípicos por cura interior, a conexão do xamanismo com as técnicas cristãs de cura interior e a forma secular de salvação da psicologia torna-se inegável. Tanto a terapia secular quanto a cristã partilham a ilusão comum de que salvação ou cura são resultado de desencavar lembranças de mágoas da primeira infância e até mesmo da vida intrauterina que supostamente estão sepultadas no fundo de nosso inconsciente, de onde determinam nossa conduta presente sem que o saibamos. Assim, a culpa geralmente é colocada no passado ou em outras pessoas, e não em nós mesmos. Pode até mesmo haver algo no passado que precise ser tratado, que esteja causando amargura contra pessoas que nos fizeram mal às quais nunca perdoamos, ou culpa por coisas que fizemos a outros e pelas quais nunca pedimos desculpas ou fizemos compensação. Crente algum deveria continuar por um momento sequer a mais com coisas assim em sua consciência, e nem precisa. Tudo de que precisamos para lidar com tais problemas se acha no fato de que Cristo morreu por nossos pecados e ressurgiu dos mortos para viver sua vida em nós. Ninguém que tenha de fato recebido o amor e o perdão de Deus enquanto ainda um pecador rebelde pode reter esse mesmo amor e perdão em vez de transmiti-lo às pessoas que lhe fizeram mal. Nós amamos e perdoamos os outros por causa do amor e do perdão de Deus por nós. É algo bem simples. Esse é o fruto do Espírito que resulta de Cristo viver em nós. Se você estiver disposto a encarar esta realidade, então Ele lhe dará a força para pô-la em prática. A cura interior é baseada numa negação de que isso seja tudo de que precisamos, algo mais precisa estar envolvido, e esse algo é tomado de empréstimo de uma variedade de psicoterapias, a maioria das quais está relacionada ao xamanismo. Muitas dessas terapias envolvem reencarnações fantasiosas de traumas passados, induzidas por métodos que variam desde técnicas de respiração e imaginação dirigida até o psicodrama. Os programas disponíveis vão desde grito primal, criado por Arthur Janov, e seu equivalente cristão, terapia de integração primal, sistematizada por Cecil Osborne, até diferentes sucedâneos praticados nas igrejas por especialistas itinerantes que curam memórias ou praticam a cura interior. Grito primal é algo tão revoltante que a maioria dos envolvidos com a cura interior denuncia o método. No entanto, ele é fiel às teorias determinísticas básicas que subjazem todas as psicoterapias e a maioria das formas de cura das memórias, seja ela secular ou cristã.
Além do mais, alguns psicólogos cristãos usam o grito primal. A descrição feita por Martin e Deidre Bobgan em T Psychological Why, T Spiritual Why, o jeito psicológico, o jeito espiritual, mostra como o grito primal se encaixa no referencial genérico da psicologia determinista e também como ele se relaciona com seus equivalentes cristãos. As palavras sagradas da terapia primal são dor primal, que a criança acumula de necessidades não satisfeitas, como não ser alimentada quando está com fome, não ser trocada quando está molhada. Os conflitos entre a autonecessidade e as expectativas paternas resultam no que Janot chama de reservatório primal de dor. Quando esse reservatório fica suficientemente fundo, um único incidente a mais joga a criança num estado de neurose. Este incidente significativo único é denominado cena primal maior, que ocorre entre as idades de 5 e 7 anos e fica enterrada no subconsciente. Janot teoriza que para ser curado, o neurótico precisa retornar à sua cena primal maior, experimentar as emoções, os acontecimentos, e acompanhar a dor para ser curado. Em sessões grupais há completo caos e perfeita confusão. Adultos sugando mamadeiras, outros brincando com bichinhos de pelúcia, outros em enormes berços. Há ainda o simulador de parto para aqueles que querem experimentar a vida primal até as últimas consequências, voltando ao útero e ao processo de nascimento. Outros pelo chão fazendo caretas, debatendo-se, contorcendo-se, babando, engasgando e gemendo. Papai, seja bonzinho. Mamãe, me ajude. Eu odeio você. Eu odeio você. Esta forma doentia de psicoterapia é apenas uma de uma legião de terapias que atraem um grande número de adultos que buscam alívio para sua alma angustiada. Outro pioneiro numa forma similar de regressão fantasiosa intimamente relacionada à cura interior cristã é Stanislav Grof, que começou como um freudiano estrito, mas mudou para os modos junguiano e transpessoal para justificar suas descobertas. Por meio de pesquisas feitas na Tchecoslováquia durante os anos 60, usando terapia psicanalítica, baseada no LSD, Grof descobriu que os esquizofrênicos espontaneamente encenam fantasias muito vívidas de renascimento sob a influência de drogas alucinógenas. Assim, Grof verificou com o LSD as teorias que Freud e Jung haviam descoberto com o uso da prática xamanística da hipnose. Tais teorias formam a base científica da psicoterapia e da cura interior cristã. Deificando o processo de nascimento. Fantasias induzidas pelo LSD acabaram tornando-se o alicerce de uma nova terapia secular chamada Renascimento. Essa terapia se tornou uma das linhas de psicologia mais populares e que mais cresceu, e desde psicólogos totalmente seculares até ministros da Igreja da Unidade e da ciência religiosa praticam o ritual para a cura de memórias. Com muita frequência o renascimento é realizado dentro d'água, e parece ser o equivalente do batismo para as seitas da ciência mental. O renascimento é uma versão ocidentalizada de uma antiga mitologia intimamente ligada aos cultos da fertilidade. Atribui significado místico e poderes divinos ao processo de nascimento. Embora Grof e outros psicólogos, na tentativa de justificar sua salvação secular, sugeriram que o conjunto de imagens do renascimento seja o cerne da experiência mística, insistem em que sua indução e interpretação são ciência. Além disso, persistem na prática a despeito da evidência científica, à qual já nos referimos, de que nos estágios pré-natal, natal e imediatamente pós-natal o cérebro não está suficientemente desenvolvido para reter lembranças. Agora, ideias semelhantes estão entrando na igreja. Rita Bennett chama seu gênero de cura das memórias de reviver a cena com Jesus. Seu método alega reviver o passado visualizando Jesus presente dentro do útero, durante o parto, ou durante os traumas da primeira infância. Sua lista de assuntos sobre os quais orar, para a cura, durante os primeiros 2 anos tão importantes da vida de uma pessoa incluem, se foi indevidamente deixado com fome, ou molhado, ou com dor, ou com necessidade de arrotar.
Esses rituais cristianizados de renascimento, cada vez mais populares, parecem produzir basicamente as mesmas memórias que Stanislav Grof suscitou com o uso de LSD e de técnicas de respiração que alteram o estado de consciência. Como parte do ritual para curar essas memórias questionáveis, Rita Bennett oferece detalhadas meditações. Querido Deus, por favor, lave qualquer falsa culpa de me sentir responsável pelas dores de parto de minha mãe. Visualize seus pais e agradeça-lhes por sua parte em lhe trazerem ao mundo. Visualize Jesus nessa cena, etc. Será que isso funciona? Como prova de que funciona, e a senhora Bennett cita testemunhos, como que se segue, dado por um conselheiro de oração na Catedral de São Felipe, Atlanta. Devo dizer-lhe que nada ajudou tanto o nosso aconselhamento para a cura interior quanto aprender a orar a partir do momento da concepção, ao longo do período fetal e do processo de parto. Somos muito gratos por essas percepções. Que bênção simplesmente ser parte deste ministério, ênfase no original. Muitos dos líderes do movimento de cura interior ensinam e quase todos parecem dar a entender que o passado está na verdade sendo recriado quando a pessoa visualiza Jesus passando com elas pelas memórias e mudando a história. McNulty explica que Jesus, como Senhor do tempo, é capaz de fazer o que nós não podemos. Pedimos que Jesus ande conosco até o passado. E é a criança interior do passado que está sendo curada. Ruth Carter Stapleton, que, como a maioria dos outros líderes do movimento, aprendeu a cura interior de Agnes Sanford, conta de uma jovem que se envolvera com drogas e crime por causa da autodepreciação que sentia por ser filha ilegítima. A solução de Ruth Stapleton foi conduzir a jovem ao passado numa meditação dirigida na qual Cristo foi visualizado como estando presente no ato de fornicação que causara a concepção da jovem, tornando o ato santo e puro, um ato de Deus, ordenado por seu Pai Celestial. Quando alguém descobre que foi concebido ilegitimamente pode sentir muita angústia e dor, mas o que realmente conta é o relacionamento presente da pessoa com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. No entanto, em lugar de conduzir aquela jovem ao Cristo ressurreto e exaltado para que ela o conhecesse como Salvador e Senhor, Ruth Stapleton a levou a fantasiar um Jesus imaginário, que viajou com ela ao passado e transformou fornicação num ato puro e santo de Deus. Francis McNulty escreve: a ideia que subjaz à cura interior é simplesmente que podemos pedir a Jesus Cristo que ande conosco de volta até o tempo em que fomos magoados e que nos livre dos efeitos que aquela mágoa produziu até o presente. Deve estar claro, a esta altura, que o que está sendo ensinado é uma forma cristianizada da alquimia mental que é o próprio centro do xamanismo. Isso é feitiçaria cura, a tentativa de manipular a realidade, seja ela passada, presente ou futura. No mínimo, essa prática antibíblica nega a onipotência de Deus ao sugerir que ele precisa de nossa visualização criativa para efetivamente aplicar seu perdão e sua cura. Na pior das hipóteses, ela nos coloca na posição de deuses que podem, por meio de rituais pré-determinados, usar a Deus e seu poder como nossos instrumentos. Dirigindo-se à congregação do Templo Universal de Cristo, uma grande igreja da unidade, a Sra. Stapleton apresentou a base de seu método de cura interior que explica por que podemos refazer o passado. Deus é a inteireza, e você é Deus. Em você ele vive, e se move e tem a sua existência. O mito freudiano do determinismo psíquico. O alicerce básico da cura interior é uma aceitação desinformada da já desacreditada teoria freudiana do determinismo psíquico. Livros-texto de psicologia descrevem essa teoria como a crença de que a conduta humana ocorre, de acordo com causas intrapsíquicas e é, na verdade, controlada por impulsos, muitos dos quais estão sepultados no inconsciente, abaixo do nível da percepção. Essas duas ideias freudiano-junguianas, o determinismo psíquico e o inconsciente, formam o alicerce da cura interior, tanto no mundo secular quanto na igreja. É óbvio, todavia, que se as teorias de Freud sobre como o passado determina o presente e o futuro forem verdadeiras, então o homem não possui uma vontade livre, mas é governado por forças inconscientes.
segue-se que ele não pode ser considerado pessoalmente responsável por suas ações. Metodologias de cura interior algumas vezes oferecem meios de colocar a culpa em outros, pais, amigos, e até em Deus, e depois perdoá-los, usando como base lógica a teoria freudiana do inconsciente. O psicólogo e autor Martin Bobgan afirmou: entre as maiores críticas que a psicologia freudiana sofre hoje, e há mais críticas hoje do que jamais houve antes, estão críticas voltadas contra toda a ideia do inconsciente. Assim, tanto a partir de uma base bíblica quanto a partir de uma base científica, não existe qualquer apoio para o uso do inconsciente conforme usado pela psicologia freudiana e emprestado pelos praticantes da cura interior. Para sustentar suas teorias, Freud argumentava que o inconsciente é a maior força motivante que subjaz todo o comportamento humano. Aceito como científico, esse conceito freudiano foi grandemente responsável por fazer o Ocidente voltar-se para uma cosmovisão oriental focada no egocentrismo. Morton Tekelsey escreve: é impossível dar ênfase suficiente à importância dessa teoria para todo o pensamento posterior sobre a natureza da personalidade. A seguinte citação é típica de livros-texto universitários seculares. Quer concordemos com o Dr. Freud ou não, é claro que conceitos freudianos revisaram completamente a maneira pela qual analisamos a natureza humana. Na verdade, é provavelmente correto dizer que nenhum indivíduo revolucionou tanto a maneira pela qual nos vemos como Freud. Outra invenção de Freud que influenciou profundamente a sociedade e agora está seduzindo o cristianismo é a ideia de que para todos os propósitos práticos, a personalidade adulta está formada ao fim do 5º ano de vida passando por certos estágios psicossexuais de desenvolvimento que determinam que tipo de personalidade ele ou ela terá quando chegar à idade adulta. É importante saber que foi por meio de memórias de experiências passadas despertadas em seus pacientes sob a influência da antiga prática xamanística da hipnose, que já notamos ser na melhor das hipóteses indigna de confiança, e, mais provavelmente, satânica, que tanto Freud quanto Jung desenvolveram suas teorias primárias. Para uma discussão mais completa da hipnose ver Martin e Deidre Bobgan, Hipnosis Anti-Christian. A hipnose e o crente. Bethany, 1984, e páginas 111 a 128 de Piace, Prosperity, and Coming Holocaust, Paz, Prosperidade e o Holocausto Vindouro, de Davi Unt. Kelsey confirma que por meio da regressão hipnótica Freud descobriu que seus pacientes eram impulsionados por ideias, sensações e emoções que haviam sido reprimidas e sepultadas desde a infância. Na mesma preleção mencionada anteriormente, Martin Bobgan lembrou à sua audiência o uso do passado. Esse é outro conceito psicológico insidioso, que é amalgamado com doutrinas cristãs para poder ser usado em crentes desatentos. Não encontro qualquer base bíblica para ele. Mesmo crentes têm aceito essa teoria, a despeito do fato de que a Bíblia ensina que as escolhas morais do presente, e não os traumas emocionais do passado, é que determinam nossa condição corrente e nossas ações. Além disso, a Bíblia não oferece sequer um exemplo de profetas, sacerdotes ou apóstolos lidando com qualquer coisa sequer vagamente relacionada a emoções ou lembranças sepultadas ou reprimidas. Se essa fosse a grande verdade que os praticantes da cura interior insistem que é, então certamente a Bíblia teria tanto ensino quanto exemplo a nos apresentar. Pelo contrário, Paulo, cuja formação legalista e crimes contra a Igreja antes de sua conversão fariam dele um candidato ideal para a cura de memórias, não só ficou livre de qualquer efeito danoso mas declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 a 14. Contudo, o John e Paula Sanford, autores do mais abrangente livro sobre cura interior da atualidade, declaram: precisamos nos lembrar de investigar cuidadosamente toda a história da pessoa. Não estamos ministrando apenas para a pessoa adulta, mas para a criança que ainda vive no coração. Frequentemente,
Ressentimentos jazem totalmente abaixo do coração e da mente, originando-se no espírito, ainda no útero ou na hora do parto. Embora não possamos negar que um acontecimento passado possa ter influência sobre nossas atitudes no presente, não é bíblico nem razoável presumir que toda a história tenha que ser investigada, incluindo ressentimentos que jazem totalmente abaixo do coração e da mente. Não é tanto o acontecimento quanto a maneira pela qual a pessoa reage a ele que se constitui no fator mais importante na vida dessa pessoa. A reação do indivíduo não é colocada numa forma de concreto de modo a permanecer inalterada para sempre, mas é modificada à medida que se cresce no Senhor. Assim, tentar reencenar um trauma passado como se este permanecesse como uma unidade estanque em algum lugar do subconsciente, completo com a reação inicial a ele, pode fazer mais mal do que bem. E escavar cada experiência passada seria uma tarefa interminável. Não estamos acorrentados ao passado, esperando que alguma terapia nos liberte. Somos livres em Cristo. Ele é a nossa vida. Essa vida não precisa de cura interior ou de qualquer outra terapia não bíblica. Nascemos de novo no dia em que Ele entra em nossa vida. A partir daquele dia, o Espírito Santo opera na vida de cada filho de Deus, transformando seu coração e sua mente. O que conta é nosso amor por Ele, nossa fé simples em Sua palavra, e nossa obediência à orientação de seu Espírito no presente. O segredo da alegria e da produtividade como crente é nosso relacionamento dinâmico e atual com o Cristo que vive em nossos corações. Os Sanford, no entanto, ensinam que pecados que cometemos no passado, incluindo ressentimentos que guardamos enquanto espíritos no ventre materno, precisam ser relembrados para nos arrependermos deles para assim obter as bênçãos da cruz. A essa altura o leitor precisa entender que em nossos espíritos sabemos e compreendemos tudo o que acontece à nossa volta no útero materno. Em seu espírito, referindo-se a um caso particular, enquanto ainda no útero, ela havia julgado seu pai e sua mãe por fornicação, seu pai por alcoolismo e adultério e por haver rejeitado a ela e a sua mãe. Isso a condenara a rejeitar alguém, seu marido, como ela fora rejeitada, b. beber, c. cometer adultério. Como havia odiado viver naquele útero de vergonha por 9 meses e odiar a tornar-se uma pessoa, assim a formação de um filho dentro dela disparou em seu íntimo ódio por si mesma, e subconscientemente ela projetou esse auto-ódio para seu bebê. Não se pode negar que muitos crentes estão sofrendo em graus variados de um ou mais dos seguintes problemas: frustração, ansiedade, remorso, culpa, ressentimento, ciúme, insegurança, medo, concupiscência, etc. Uma das maiores necessidades da igreja hoje é de pessoas que tenham compaixão, tempo e preparo para ajudar pessoas que sofrem assim. Um livro excelente sobre este assunto é Outro Counsel from Scripture, Como Aconselhar a Partir das Escrituras, de Martin e Deidre Bobgan. Precisamos nos aconselhar mutuamente, mas esse aconselhamento precisa ser baseado na Bíblia, e não em teorias psicológicas questionáveis. Infelizmente, na área de psicologia temos adotado crenças e práticas que não têm base científica ou bíblica. Como disse a psicóloga Carol Tavris. A ironia é que muitas pessoas que não são enganadas pela astrologia um momento sequer, sujeitam-se à terapia por anos, uma área onde ocorrem com frequência os mesmos erros de lógica e interpretação. Resolvendo o problema que cria. A cura interior é simplesmente uma psicanálise cristianizada que usa o poder da sugestão para resolver problemas que, muitas vezes, ela mesma criou. O mesmo se pode dizer de outras formas de psicoterapia. Como milhares de outros, o Dr. Carney Landis, do Instituto Psiquiátrico da Universidade de Columbia, se descobriu pior que antes depois de passar por psicanálise. Seu analista admitiu francamente a ele que o procedimento analítico criaria uma neurose em qualquer pessoa realmente normal. Landis acaba por concluir: creio que essas fantasias de infância, essas lembranças, a sensação de irrealidade, a transferência do amor, são na verdade produzidas pela análise ao invés de serem reveladas por ela.
Tal tem sido o caso de muitos crentes sinceros que se tornaram vítimas da cura interior. Os testemunhos radiantes escondem este problema muito real. Em igrejas onde a cura interior começou a ser praticada, membros que pareciam bem normais e felizes em sua vida cristã ficaram deprimidos depois de aceitarem a ideia destrutiva de que eram, na verdade, impulsionados por mágoas e ressentimentos profundamente sepultados dos quais nem sequer tinham conhecimento. O processo de cura das memórias que se destinava a livrá-los acabou por criar pseudo-memórias que os confundiram. Eles já não conseguiam descansar em simples fé sobre as promessas da Bíblia, mas estavam dependentes de especialistas e de práticas que tentavam mediar as bênçãos de Deus por meio de experiências emocionais e por catarse periódica induzida pela imaginação dirigida.